Olá pessoal, meu nome é Cleiton Ferrari, faço parte da comunidade tiselvagem.com.br. Vamos dar continuidade aqui à nossa série de videoaulas sobre ASP.NET MVC na prática. Essa é a nossa parte 9, continuação 3, onde estamos falando de repositórios no ASP.NET. Nas aulas anteriores a gente criou um repositório em ADO, refatoramos esse repositório para que ele recebesse uma interface, o nosso contrato, para que o nosso código todo ficasse preparado para receber qualquer tipo de repositório criado em ADO, criado em Entity, criado em Mongo, MySQL ou Firebird, o nosso código pudesse receber, independente do banco que a gente escolhesse usar, ele pudesse receber esse repositório. Isso tudo foi criado graças às interfaces que a gente criou na aula passada, e agora vamos dar continuidade, criando o nosso repositório do Entity, tá? E no final dessa videoaula, a gente trocando apenas uma linha de código, a gente vai poder alternar entre o repositório criado em ADO, que foi feito tudo na mão, com nossos selects, insert e update, e o nosso repositório feito em Entity, que é um pouco mais automático, tá? Vamos ver como isso funciona. Antes de dar início aqui à codificação dessa aula, queria voltar a agradecer o pessoal que tem se inscrito no nosso canal do YouTube. Já chegamos a 4.134 membros. Jamais imaginava ter conseguido esse tanto de inscrito nesse canal quando eu comecei essa série. Não canso de me espantar com isso, tá? É sinal que o pessoal tem gostado da série, tem gostado da forma que eu tenho ensinado, e isso me deixa muito, muito satisfeito. Queria também aqui pegar um para Cristo, né, para poder agradecer, que é o Alan. O Alan me mandou essa mensagem aqui, tá, num comentário, e isso deixa a gente muito motivado a continuar, deixa a gente feliz. Fiquei muito orgulhoso de poder contribuir de alguma forma com o aprendizado desse pessoal, tá? Eu fico sem palavras até, e queria agradecer mesmo todo mundo que tem mandado mensagem, que tem comentado, que tem compartilhado, que tem ajudado a divulgar e a divulgar esse nosso canal, a nossa comunidade, porque eu faço isso porque eu gosto, tá? Eu gosto de gravar videoaula, eu gosto porque eu consigo aprender muito quando eu estou gravando videoaula. Essa videoaula que eu vou passar para vocês, eu aprendi muito quando eu fiz esse projeto aqui, porque fazia tempo que eu não estava mexendo com Entity, tá? E a última vez que eu mexi com Entity era a versão 4, agora já está na versão 6, e eu tive que pesquisar, estudar mais e ver o que mudou da versão 4 para a versão 6, e a gente está sempre aprendendo. Quando a gente consegue entender isso, quando a gente para de se cercar no nosso mundinho e consegue abrir e botar o nosso código para fora, mostrar, dar a cara a tapa, tá? Você aprende muito com isso. E você cresce muito profissionalmente com isso também. Aprendam isso, vocês que estão começando agora. Claro que tem várias pessoas que estão no canal aqui que já programam há muito mais tempo que eu. Tem várias pessoas aqui que eu consigo conversar e troco ideias, pessoas que programam aí há mais de 20 anos. Eu estou aí na estrada aí há uns 10 anos, mais ou menos, programando profissionalmente há 10 anos. Já programo há mais tempo, mas profissionalmente há uns 10 anos. E é legal essa parte da comunidade, porque você aprende muito, pessoal, e é isso que você precisa entender, que quando você compartilha, você absorve muito conhecimento. Esse conhecimento que você manda, ele volta, e ele não volta uma ou duas vezes, ele volta 4.134 vezes a mais, que é o meu caso aqui, ó, tá? Então, todas essas pessoas que estão inscritas aqui, a maioria delas eu já conversei, eu já consegui trocar informação, consegui tirar a dúvida deles e aprender com eles. Quem pega aí meu blog, vê os comentários do meu blog lá, por exemplo, do Rotativa, que o pessoal pelo canal conseguiu descobrir, eu aprendi várias coisas lá, tá? Então, isso é só um desabafo de agradecimento, tá? Por todo mundo que tem contribuído aí na nossa comunidade. A comunidade hoje já anda sozinho, que nem eu falei com o Hermes esses dias, a gente estava discutindo sobre a comunidade, aonde ela chegou, né? E quando a gente começou isso aí, sei lá, 2, 3 anos atrás, a gente não tinha pretensão alguma. Começamos aqui no curso de Sistema de Informação da faculdade onde eu leciono aqui em Rondônia. E
e foi crescendo e foi tomando proporções gigantescas. Hoje a gente tem uma comunidade aí ativa com 1.000 e poucos membros, 1.500 membros no Facebook. Começamos agora a comunidade no Google Plus também para poder pegar o público que não usa o Facebook, que usa o Google Plus. A gente está com algumas iniciativas aí para poder começar a fazer alguns hangouts ao vivo, discutir com o pessoal e tirar e eles ver como que funciona isso ao vivo, tá? Eu sei que eu estou tomando um pouco tempo aqui de quem quer aprender, mas é legal falar isso, é legal poder dizer o quanto eu estou feliz com todos vocês e com o apoio de todos vocês aí, tá? Muito obrigado e vamos dar continuidade. Vamos abrir aqui o nosso projeto, tá? Da aula anterior. Vamos rodar esse código aqui. Então aqui a gente tem o nosso projeto funcionando, como estava funcionando na aula anterior. Vamos voltar aqui e agora a gente vai adicionar um segundo repositório a esse nosso projeto. Tá? A gente já tem um repositório que é o do ADO, agora a gente vai adicionar um repositório para o Entity. Um criado tipo Class Library, tá? Visual C# Class Library, e vamos chamar ele de TI Vamos apagar essa classe aqui. E vamos começar esse código instalando o Entity Framework, né? Então vamos vir aqui no nosso Package Manage Console. Acho que é assim fica melhor de ver. Deixa eu só minimizar isso. Aqui. E vamos instalar Package Entity Framework. Só que antes vamos trocar aqui, tá? Vamos instalar ele somente no nosso repositório EF, tá? Então vamos instalar. Antes de instalar, deu muita confusão quando a gente fez nas aulas anteriores, quando a gente estava instalando o Bootstrap, foi quando a gente usou isso daqui. Pessoal, a versão do Entity hoje, quando eu estou gravando essa videoaula, é a seguinte versão, version 6.1.0, tá? Basta você especificar esse version e o número da versão para que você possa instalar a mesma versão da videoaula. Tente sempre instalar sem especificar o version, porque ele vai baixar a última. Se der algum erro e você não conseguir resolver, aí sim você tenta especificar a versão da videoaula, tá? Então vamos instalar aqui o Entity Framework, que é o 6.1. Aqui, ó. Tá instalado. Então ele instalou aqui para a gente, já criou até o package config com o nosso Entity Framework 6.1 lá. E agora vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no nosso UI Web. Se a gente abrir aqui o nosso package config, a gente vai ver que já tem instalado uma versão do Entity, que é o Entity 5. Quando você cria o projeto, que não é do tipo Entity, lá no ASP.NET MVC, ele já adiciona para você uma referência para o Entity, tá? E a gente vai remover essa referência para o Entity, porque eu não quero ter referência alguma a repositório, a frameworks que se conectam a banco de dados, tá? Na nossa UI. Ela tem que ser totalmente independente disso. Então, vamos remover isso. Para isso, a gente tem que vir aqui, ó, e trocar para UI Web. E mandar remover install package entity framework. Quando eu rodar esse comando, vai dar esse erro aí. Por quê? Porque o provider score usa o Entity Framework. Então, eu tenho que mandar remover setinha para cima, tá? Para voltar o console aqui. Eu tenho que mandar remover o Microsoft.ASP.NET Provider Score. Esse cara aqui. Quando eu mandar remover esse cara, o Providers Local DB usa ele. Então, eu tenho que mandar remover o Providers Local DB. Tudo bem. Local DB. Aí eu consigo remover. Removi o local DB, setinha para cima, vamos remover o provider score. Setinha para cima, vamos remover
o entity agora. Pronto, agora a gente não tem mais nenhuma referência ao entity 5, que foi criado aqui no nosso projeto. Se eu abrir aqui, eu não tenho mais essa referência. Porém, aqui no nosso webconfig, ainda ficou algumas referências do entity, tá? Como essa config section aqui, ó, que a gente vai remover, porque eu não quero referência alguma ao entity. Ele vai funcionar independente do repositório que a gente estiver usando. Aqui para baixo também, ó, tem os assembler que ele estava usando, que era a versão 5, tá? Tem que remover isso aqui também, ó. E aqui embaixo, uma conexão default, tá? Também vamos remover. Pronto. Agora, a gente pode continuar com o nosso código. Vamos minimizar, vamos voltar aqui. E a primeira coisa que a gente tem que criar aqui, botão direito, é o nosso contexto. Vamos seguir a mesma lógica que a gente fez no adult, tá? No ado, contexto. No nosso contexto, a gente vai ter uma classe public, que vai herdar de db context, tá? Temos que adicionar a uses do entity. Vamos criar dentro dessa nossa classe um construtor, setor, tá? E esse construtor vai passar, na verdade, para a base, que é o construtor do dbContest. Qual é a nossa connection string? Bom, a nossa connection string tem um nome bem aqui, ó, que a gente usou no ado. Foi essa connection string aqui, tá? Então o nome dela é esse. Vou copiar aqui e vou vir aqui e vou colar, certo? Só isso que a gente precisa fazer para que ele use a nossa connection string. Vamos vir aqui também e vamos criar uma propriedade que é para representar a nossa entidade, na verdade o nosso domínio, que é o aluno. tb7 aluno, alunos, tá? Só que eu não tenho referência aqui para o meu aluno, certo? Por quê? Porque eu ainda não referenciei o meu repositório EF com o meu domínio. Então, vamos fazer o seguinte, botão direito aqui em referências, add referências, e vamos adicionar uma referência para o domínio, para que ele possa enxergar o nosso domínio. Agora, se eu vim aqui, eu posso referenciar. Bom, vamos dar um override aqui também. Override nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui. E aí vamos fazer o seguinte. Model Builder, que é esse cara que está aqui, tá? Convenção. Pluralização e convenção. O que esse cara aqui faz? Ele remove do entity a função dele criar as tabelas com plurais, tá? Adicionar S no nome dessas tabelas, ok? Model Builder. Vamos fazer alguma configuração aqui também para nossa entidade. Property. X.nome. Vamos colocar em security. Security has column. Tipo Fireshark. Resmax. Linked. Esse 75. Vamos colar e colar de novo. Aí, em vez de nome, vamos usar agora o nome. E aqui, em vez de nome, vamos usar data de nascimento. E aqui, em vez de tipo, vamos colocar date. Não tem max. Tá. O que eu acabei de fazer aqui? Bom, eu disse que a propriedade nome e mãe é requerido, tá? Então, o data de nascimento também. E que essa coluna aqui vai ser do tipo varchar e essa última vai ser do tipo date. E essas vão ter o tamanho 75. Eu poderia fazer isso com data annotation lá no meu módulo. Poderia. Mas se eu fizesse isso, eu estaria fazendo referência ao meu model ao entity. E quando eu não fosse usar o entity, como que eu resolveria? Entendeu? Então, tudo que for do entity, você deixa no repositório do entity. Faça essa configuração aqui dentro do próprio entity, tá?
Vamos dar uma compilada aqui. Tudo compilando, funcionando. Vamos continuar. Se a gente vir aqui no nosso lado, a gente criou um aluno repositório que implementou a interface. Vamos criar esse cara aqui também. Botão direito, add, class, aluno repositório EF. Do tipo public. E vai herdar da nossa, implementar na verdade, um repositório de aluno, tá? A gente só está implementando a interface que a gente fez na videoaula passada. Aqui, muito bem. Tem todos esses métodos, a gente vai implementar método por método aqui agora, tá? Mas antes, vamos vir aqui criar uma propriedade aqui. Contexto. Vamos chamar de contexto. Setor, para criar um construtor, vamos falar que esse contexto vai ser igual a new contexto, certo? Que é a classe que a gente acabou de configurar aqui em cima. Agora, aqui vem o que é diferente do ADO, porque agora, como a gente está utilizando o Entity, o código não tenho mais que fazer na mão. O framework já faz esse código embutido para mim, tá? Internamente. Então, o nosso salvar, na verdade, ele salva e altera. Para isso, é só eu fazer um if aqui e perguntar para a entidade se a id é maior que 0. Else. Muito bem. Se ele for maior que 0, aqui vai o código da nossa alteração. Se não, aqui vai o código da nossa inserção. Ok? Então, vamos fazer aqui rapidinho. Tá. Então, se for uma alteração, eu busco, esse é o código em Entity Framework, tá? Para buscar uma entidade no banco, tá? Se você quer aprender mais sobre Entity Framework, tem aí uma série de videoaula que eu fiz algum tempo atrás sobre o Entity Framework 4.0, tá? Pode assistir ela, porque o que se aplica lá, você consegue aplicar aqui, tá? No Entity Framework 6 também. Mudou muito pouca coisa, foi mais estruturas internas, tá? E aí eu busco esse cara aqui e passo novos valores para ele, que é o que eu vou receber como parâmetro aqui, ó, entidade.nome, passo por nome, data de nascimento e por aí vai. Agora, se não for isso, eu só chamo contexto e mando adicionar minha entidade. Se for um insert, basta eu chamar esse método add aqui, ó, do entity, tá? Como a gente implementou o entity aqui no contexto, eu tenho uma propriedade chamada alunos, tá? Que representa a nossa entidade. Basta eu chamar esse add aqui que ele vai adicionar. No final de tudo isso, basta eu falar para o contexto comitar isso no meu banco, ou seja, realizar as modificações, só chamando o método saveChanges. Tá? Então, esse é o nosso método salvar. Dá menos código, eu não tenho que fazer código na mão? Dá. Essas são as vantagens de você utilizar um ORM. Agora vamos implementar a nossa interface, que é o excluir. Eu vou buscar, tá? Então já vou pegar esse cara aqui. Aluno excluir. Contexto 7. Aluno. Remove. Aluno excluir. E aqui, contexto ponto 6. Aqui. Muito bem.
para excluir, a gente busca o cara no banco, tá? Para ver se ele existe e atacha ele aqui, ó, marcando ele como removível, tá? Então, quando eu uso o set aluno remove, eu estou marcando essa entidade que eu busquei no banco, que ele jogou na memória, ele atachou isso tudo para mim em memória e diz para mim, ó, esse cara aqui é para remover. Na próxima alteração que você fizer no banco, remova esse cara. Bom, a próxima alteração eu já faço aqui e ele vai remover esse cara para mim do banco de dados. O listar todos é o mais fácil, né? Só dar um return contexto.alunos, ou seja, como a propriedade é enumerable, tá, dos alunos, ele já vai poder buscar no banco todos os alunos para mim quando eu devolver isso daqui, tá? Então só basta eu colocar contexto dos alunos que ele vai dar um select asterisco from aluno lá no banco de dados para mim. E agora eu vou buscar por ID. Então eu vou dar um int int aqui, porque eu tenho que converter esse id que é do tipo string, tá? Então eu vou fazer um int 32.tryparse id. Opa. Tenta converter esse id, se der certo, tu joga ele para mim no id int aqui. Tá? É isso que ele vai fazer. Ele vai tentar converter esse id para um número inteiro. Se der certo a conversão desse id para o número inteiro, ele joga o valor para essa variável aqui. Bom, com isso basta eu dar um return aqui. Return contexto.alunos.first e aí eu devolver esse cara. x.id igual int. Pronto. Vamos ver se tem outro método. Pronto. Simples assim. Só estou implementando o iRepositório que a gente criou nas aulas passadas, tá? E ele tem alguns métodos, como salvar, o excluir, listar todos. E a gente implementou esse código agora baseado no Entity, usando o Entity. Mas eu poderia estar aqui usando o Mongo ou o MySQL, por exemplo. Tá? Então, aqui, ó, no salvar, eu só verifico se ele é uma alteração, uma inserção, e faço o código correspondente no Entity. Tá? No excluir eu faço a mesma coisa, no listar todos, listar por ID. Bom, uma vez que a gente acabou de implementar essa interface, a gente precisa dar continuidade aqui. Deixa eu só compilar, para ter certeza. Vamos vir aqui agora na nossa aplicação, e a gente tinha uma aplicação construtor aqui, que é o cara que vai me devolver, na verdade, a aplicação passando como parâmetro o repositório que eu implementei a interface, tá? Porque o nosso aluno, aplicação, precisa que você passe para o construtor alguém que implementa a nossa interface e repositório. Quem implementa a nossa interface e repositório? Qualquer um, tá? Você pode fazer essa implementação no MySQL, por exemplo. Tá? Então, aqui eu vou só chamar de EF, e aqui vai ser o meu EF. Mas antes, eu tenho que referenciar, botão direito, add referências, eu tenho que referenciar o meu repositório do EF também, para que ele possa enxergar esse código aqui. Então, EF. Certo? Deixa eu adicionar a uses dele. Vamos compilar, tudo funcionar. Agora vamos aqui no nosso controller. Tá. A gente já implementou o nosso contexto, a gente já implementou o nosso aluno repositório, a gente já criou no nosso factory ali o cara que vai devolver essa implementação do entity para a gente, tá? A única coisa que a gente precisa fazer é dizer para o nosso aluno controle que agora, em vez de ele ficar usando o ADO, ele vai usar o entity e já vai sair funcionando. Só que antes eu vou fazer o seguinte aqui. Desculpa. Private aluno aplicação e eu vou chamar de app. Vou dar mais uma refatorada aqui, tá? Setor app aluno é igual a aluno aplicação consultor e você vai usar o EF. Muito bem. E agora, com essa refatorada, eu não preciso ficar toda hora adicionando isso aqui em todas as minhas actions, tá? Eu criei uma propriedade nessa classe, no construtor eu instanciei o que eu preciso, tá? Para essa propriedade, e aí agora basta eu remover isso daqui, ó, de todos os meus
das minhas actions, né? Deixa eu só remover. Onde tá? Estamos quase acabando aqui. Também. Muito bem. Vamos compilar. Ver o que acontece. O ReSharp fica pedindo que eu coloque isso aqui como read only, tá? Só botar aqui read only. Pronto, vamos compilar. Pronto. Código é isso, tá, pessoal? A gente só cria um contexto novo, implementa a nosso aluno repositório, tá? Implementa essa interface, cria no nosso padrão Factory o que a gente precisa e pronto. Fica muito simples a manutenção com esse código assim. Vamos rodar e ver o que acontece? Vamos ver agora. Deu erro. Por que deu erro? Bom, algumas coisas mudaram do Entity 4 até o Entity 6, tá? E uma dessas coisas foi a forma como eles criam os providers. Uma vez que eu removi o meu provider e disse para o Entity, ó, se vira, porque no meu projeto do ASP eu não tenho nenhuma configuração informando. Eu fui no meu webconfig e removi tudo. Eu não tenho nenhuma configuração informando para ele qual é o provider que é para ele usar, qual o provider do SQL Server que ele deve usar. Ele não sabe, tá? Mas como eu seto essa configuração do provider? Bom, eu já tinha deixado um link aberto aqui, ó. Esse link, que ele explica toda a teoria por trás disso daí e tal. Tem mais alguns links e a implementação para várias outras providers, tá? Por exemplo, aqui do Firebird, ó, tá? Esse é o link aqui, para quem quiser saber mais. Mas vamos voltar aqui no nosso código, que deve ficar no próprio assembler, tá? No próprio assembler do entity. Vou criar essa classe, add class myconfig. Isso vai ser uma classe pública. Esse cara era do DB configuration. Ok. Vai ter setar. E aí aqui eu vou setar, que é a configuração que tem lá naquele link que eu passei para vocês. Set provider services. E o primeiro parâmetro eu vou fazer o seguinte. System.data.entity.sql server, que é o SQL Server que eu estou usando, tá? Aqui ele vai trocar, baseado no banco que você estiver usando, o SQL Provider. SQL Provider Services. Provider invariant name. Esse é o primeiro parâmetro. System.data.entity SQL Provider Services instância. Tá? Pronto. Com esse arquivinho aqui de configuração para o entity, eu consigo remover todas as dependências que o ASP.NET MVC tem do entity, tá? E agora eu digo para ele como ele deve se conectar ao banco, qual provider que ele deve usar para fazer essa conexão com o banco. Se eu rodar agora, F6, vou voltar aqui e mandar rodar. Olha só, já funcionou, tá? Ele já conseguiu se conectar com o meu banco de dados, já conseguiu entender todas as configurações que eu fiz e já está funcionando com o nosso repositório. Qual o problema aqui? Bom, pessoal, eu não estou usando Migration, eu não estou atualizando o meu banco de dados. Você quer saber como usa Migrations, o Entity Framework, você vai lá naquela série de videoaulas que eu tenho sobre o Entity Framework, tá? Mas o que ele está dizendo para mim aqui, ó, que eu não tenho um cara chamado ID. Por que você não tem um cara chamado ID no aluno? Bom, vamos dar uma olhada aqui primeiro no nosso domínio. Aluno. Se eu reparar, o nome da propriedade ID do meu aluno é ID, tá? Então, a identificação da minha tabela aluno é um ID. Porém, no banco de dados, quando a gente criou em ADO, o que a gente fez? A gente chamou ela de aluno ID. Se eu vim aqui no meu banco de dados, ó, abrir ele, né?
aqui também. Aluno, vamos dar um select aqui. Olha só o nome dela, ó. É aluno ID. Se eu vier aqui nesse cara e fazer o seguinte, editar. Opa, desculpa, fui no lugar errado. Design. Aqui. E falar que você agora vai chamar ID, vamos salvar, ele já vai funcionar para mim. Ó. Deixa eu voltar aqui. Olha lá, está funcionando. Só que agora ele está funcionando com o meu repositório criado em Entity Framework, não mais em ADO. Se eu vim aqui, está tudo funcionando. Tá? Por quê? Por convenção, o Entity Framework usa o nome das propriedades do nosso domínio para criar nomes iguais nas propriedades da tabela do banco de dados. Tá? E a gente não estava seguindo esse padrão. Tá? A gente seguia aluno ID. E o Entity entende isso como ID e não como aluno ID. Bom, já que a gente está usando o Entity, eu estou usando ele da forma mais simples possível aqui, para que fique mais fácil de vocês entenderem, basta você ir lá no seu banco de dados e renomear isso. Tá bom, mas eu fui no meu banco de dados e renomeei isso. O que vai acontecer com o meu repositório em ADO? Bom, vai quebrar, né? Porque lá eu faço o meu código na mão. Se eu vim aqui no ADO, o meu código aqui está feito na mão. Então, é só eu procurar aonde eu uso o aluno ID e trocar por ID. Vamos vir aqui. ID. Salvar. Vamos compilar. Pronto, vamos voltar aqui. Ainda estamos usando aqui o nosso repositório feito em Entity Framework. Olha que legal. Vamos fazer aqui um novo cadastro. ML, Casarim, 5.184. E vamos cadastrar. ML Casarim que eu adicionei aqui foi adicionado usando o repositório feito em Entity Framework. Olha se eu mudar essa única linha de código aqui no meu controller. Em vez de eu usar agora o repositório feito em Entity, eu quero usar o repositório feito em ADO. Vou compilar de novo. Compilou, vou voltar e vou rodar. Olha lá, está funcionando. Então, com uma mudança de uma única linha de código, eu troquei toda a estrutura do meu banco de dados. Pessoal, isso ajuda muito na manutenção do seu código. Se você seguir esse projetinho aqui, com essa interface, isso já vai ajudar demais na manutenção do seu código. Existem vários padrões, a gente pretende continuar gravando videoaulas, falar desses padrões mais para frente, tá? Mas com isso daqui, você já consegue fazer aplicações gigantescas e dar manutenção muito fácil, tá? Só usando apenas uma única interface para implementar. E separamos bem separado o que é responsabilidade de repositório e o que é responsabilidade da nossa aplicação e da nossa interface gráfica. Só relembrando, a nossa interface gráfica aqui, ela não faz ideia qual é o banco de dados que ela está utilizando, tá? Só que ela funciona. Por quê? Porque esse cara aqui faz esse intercâmbio para a gente, a aplicação. Ele cuida disso tudo para a gente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aí de repositório, tá? Isso aqui não é uma videoaula de Entity, eu não vou ensinar tudo de Entity novamente, já tem lá no Entity Framework 4, lá na série de videoaulas que eu gravei, tá? Entity Framework na prática, já tem lá, você pode ver como criar um repositório genérico, inclusive, tá? Para não ficar duplicando o código e por aí vai. Mas a ideia aqui é passar o mínimo do padrão de projeto aqui no nosso repositório e ver como isso simplifica a nossa vida, tá? Então, agora a gente tem dois repositórios, um feito totalmente na unha, select, insert, update, delete lá, feito na mão, e o outro usando o Entity Framework. A gente poderia fazer um aqui usando o Hibernate, tá? Para .NET. Poderia fazer um repositório aqui usando o Mongo. Talvez eu grave uma videoaula dessa sobre o Mongo, fazendo esse repositório, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Já está ficando muito grande essa videoaula. Se você gostou, clica aí no joinha, compartilha com o pessoal. E mais uma vez, muito obrigado a todos que têm compartilhado a nossa videoaula, que têm comentado aí, que têm tirado dúvida, que têm participado da nossa comunidade no Facebook, tá? Muito obrigado mesmo e sucesso a todos.